poderosamente na sua vida nessa manhã. Abra sua boca e comece a glorificar e agradecer ao Senhor, porque você vai sair daqui, aleluia, diferente para melhor, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Para você que trouxe a palavra e pode se colocar de pé, abra no livro de... Pastora Evanise, deu certo lá? Deu? Maravilha, pode colocar já. No livro de 2 Reis, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Amém? Todos acharam? Quem não trouxe ou não achou ainda pode acompanhar ali no telão. Glória a Deus, aleluia. A palavra diz assim: Ora, Eliseu havia ficado enfermo, com a enfermidade da qual ele morreu. E Jeoás, o rei de Israel, desceu até ele e chorou sobre a sua face e disse: ó meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E Eliseu disse-lhe: toma um arco e flechas. E ele tomou consigo um arco e flechas. Ele disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei e disse-lhe: abre a janela do lado do oriente. E ele a abriu. Então Eliseu disse: atira. E ele atirou. E ele disse: a flecha do livramento do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E a flecha do livramento da Síria. Porque tu ferirás os sírios em Afeque. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Até que os tenha consumido. E ele disse: toma as flechas. E ele as tomou. E ele disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele feriu por 3 vezes e cessou. E o homem de Deus ficou irado, indignado com ele, e ele disse: tu deverias ter ferido 5 ou 6 vezes. Então terias ferido a Síria até tê-la consumido. Posto que agora tu ferirás a Síria não mais do que 3 vezes. Glória a Deus, até aqui. Aleluia. Pode fechar a sua Bíblia. Feche os teus olhos. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por mais esta rica oportunidade de estarmos reunidos na tua casa para adorar ao Senhor, bendizer o teu santo e bendito nome. Este não é outro lugar senão a tua casa, a casa de oração, onde o Senhor se faz presente e o Senhor responde ao teu povo. Senhor, não as minhas palavras, mas as tuas palavras, para o Senhor ministrar no meu e no coração da tua igreja aquilo que o Senhor já tem preparado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode tomar o seu assento, aleluia, glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Amados, quem aqui já teve a sensação de que já chegou no seu limite? Quem aqui nessa manhã tem a sensação, ou já teve a sensação de que já se cansou, tentou, buscou, orou, fez, e tentou, e buscou, e procurou, e bateu, e até o momento nada aconteceu?
Todos de nós, em algum momento das nossas vidas, nós passamos por algo semelhante, de chegarmos no nosso limite. Nós tentamos, nós oramos, nós esperamos, nós batemos em alguma porta e ela não se abre. Esperamos o milagre acontecer e ele não acontece. Esperamos a resposta de Deus para uma causa e até o momento nada acontece. Parece que o céu, aleluia, estão me ouvindo bem? Vai dar certo. E nada acontece. Parece que o céu está em silêncio, que Deus não está ouvindo as nossas orações. Nós estamos pagando um preço. Nós estamos aqui dentro da casa dos senhores, nós estamos buscando, estamos obedecendo, estamos pagando o preço, renunciando, abrindo mão de muitas coisas. Mas até o momento, nada acontece. Aleluia, aleluia. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te falar. Calma, Deus não perdeu o controle. O céu pode parecer que está em silêncio, mas Deus não perdeu o controle. Espera, porque no tempo oportuno de Deus vai acontecer, aleluia, em nome de Jesus. Fica em paz. Muitas vezes nós não paramos a nossa caminhada, nós não paramos de buscar, nós simplesmente paramos, na verdade, de orar, de pagar o preço, simplesmente paramos, não porque nós perdemos a fé, mas simplesmente porque nós nos cansamos, nós ficamos cansados, nós ficamos sobrecarregados. A vida, ela não é algo fácil de se lidar. Os problemas, as dificuldades, as adversidades, ao longo da nossa vida, nos fazem cansar. E é justamente para esta pessoa, ou para estas pessoas, que o Espírito Santo de Deus vai derramar um espírito de renovação. Para você que chegou aqui nesta manhã, e está cansado, e está sobrecarregado, o Espírito Santo de Deus vai te renovar e vai fazer você continuar esta caminhada, porque você pode achar que é o fim, mas para Deus é apenas o começo, e o milagre do Senhor vai se manifestar poderosamente na sua vida. Pode ficar em paz, porque Deus vai fazer, aleluia, glória a Deus. Amados, nesse contexto, eu estava meditando nessa palavra, e o Espírito Santo de Deus foi trabalhando algo no meu coração, sobre o tempo, sobre a espera, sobre a perseverança, sobre a insistência. E amados, nesse contexto, Eliseu ele estava vivendo os seus últimos dias na terra. Ele havia cumprido o seu papel, o seu propósito como um grande profeta. O profeta que deu a continuidade no legado do profeta Elias. E nos seus últimos momentos de vida aqui nessa terra, o Israel, como sempre, estava passando por um momento de dificuldade, de luta, de problema, estava enfrentando uma guerra, a guerra contra a Síria. E o rei da época, o rei Jeoás, ele vai até o profeta Eliseu, e o rei ele está desesperado, porque assim somos nós, quando nós estamos passando por uma situação difícil. Muitas vezes, nós nos desesperamos. Nós esquecemos que temos um Deus que pode todas as coisas. Nós esquecemos muitas vezes que Deus, o mesmo Deus que já nos livrou e já nos deu tantas vitórias, é capaz de nos dar a vitória de que estamos precisando naquele momento. Nós passamos por isso muitas vezes. E o rei, ele vai até Eliseu, aleluia, aleluia, porque é isso que nós temos que fazer quando nós estamos passando por alguma situação difícil. Não é correr para as redes sociais e dizer o que você está pensando hoje. Eu estou passando por uma situação muito difícil, e você cita qual é o problema.
para expor para pessoas que estão desejando para que as coisas na sua vida deem errado. O rei, ele não foi para o vizinho, aquele vizinho fofoqueiro, que está torcendo para você ficar no fracasso, para que as coisas na sua vida deem errado. O rei, ele não foi para fulano, para ciclano, ele foi para o homem de Deus. E é isso que Deus está falando para você aqui nesta manhã. Quando estiver passando por uma situação difícil, não abra sua boca para reclamar. Quando estiver passando por um problema, não vai compartilhar a sua situação para alguém que vai fofocar e vai piorar ainda mais a sua situação. Quando você estiver passando por uma situação difícil, corra para os braços do Pai, corra para a presença do Senhor, porque é nele que você vai encontrar descanso, é porque vai ser na presença de Deus Todo-Poderoso que você vai encontrar alívio e vai encontrar a resposta para a sua causa. Aleluia, aleluia. E o rei, ele foi até Eliseu, aleluia. E aqui Deus me trouxe algumas revelações. Eliseu, ele não abre a sua boca simplesmente para entregar uma resposta pronta. Ele não simplesmente entrega já o milagre pronto. Ele faz daquela situação um ato profético. Ele primeiramente, ele manda o rei abrir a janela do quarto. A janela que estava direcionada ao oriente. Aleluia. E depois ele diz para o rei atirar a flecha. E então ele declara que aquela flecha era a flecha da vitória do Senhor. Glória a Deus. Em seguida ele fala para o rei ferir a terra. E aí o rei, ele pega aquelas flechas e bate uma, e bate duas, e bate três. Eliseu, a palavra vai dizer que ele fica indignado, ele fica irado, porque ele deveria ter ferido a terra por 5 ou 6 vezes para o rei ter uma vitória completa. E aqui começa a mensagem. Glória a Deus. Amados, a primeira ordem que Eliseu diz para o rei fazer é: abra a janela. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Porque muitas das vezes nós queremos que Deus resolva os nossos problemas com nós nos acovardando de enfrentar o problema. A janela fechada significa que naquele momento o rei, ele estava tapando a sua visão para aquilo que estava trazendo incômodo, para aquilo que estava trazendo a insônia, para aquilo que estava tirando o sono do rei. Abra a janela. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para você nesta manhã: abra os teus olhos e olhe diretamente para aquilo que está te atrapalhando. Olhe para aquilo que está trazendo o problema que está tirando o teu sono. Olhe para aquilo que você está tentando fingir que não está acontecendo. Porque o milagre vai acontecer e você precisa estar com os teus olhos abertos para ver o milagre acontecer. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A janela estava direcionada para a Síria. A janela estava direcionada para o inimigo. A janela estava direcionada para a guerra. Aleluia. E nós precisamos estar com os nossos olhos abertos para contemplar a grande vitória que o Senhor vai entregar nas nossas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem gente que quer a vitória, mas não quer orar para a batalha. Eu vou repetir. Tem gente que quer a vitória, mas não quer olhar para a batalha. Tem gente que quer viver o testemunho, mas não quer passar pelo processo. Tem gente que quer a conquista, mas não quer enfrentar o território. Ah, meus amados, a fé não é fingir que o problema não existe. A fé é olhar para o problema e continuar acreditando que Deus é maior. Aleluia. Não é você dizer para Deus: Senhor, eu tenho um grande problema, eu estou passando por uma grande luta,
Mas é para você olhar para este problema e dizer: eu tenho um Deus maior. O meu Deus é maior do que o meu problema. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Moisés, ele estava na travessia do deserto e diante dele havia o Mar Vermelho, um grande problema. Davi estava diante de um gigante. Jesus estava diante de uma grande multidão faminta. Ai, meu Deus, e Deus te pergunta nesta manhã: o que você está vendo? O que você está vendo? Não permita que o tamanho da sua batalha determine o tamanho da sua fé. Porque os mesmos olhos que viram aquelas águas, aquele mar revolto, aquela grande dificuldade, também contemplaram aquele mar se abrir diante deles, aleluia. Os mesmos olhos que viram aquele gigante diante dele, também viram o gigante cair e sucumbir diante dele. Aqueles mesmos olhos que viram uma grande multidão faminta, também contemplaram o milagre dos pães e dos peixes se multiplicarem e alimentarem aquela grande multidão. Aleluia, glória a Deus. Deus está abrindo a tua visão nesta manhã, aleluia, para que no lugar do teu problema você veja a vitória do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Abra os teus olhos e creia que a vitória já é sua em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra vai continuar dizendo que quando Jeoás atira a flecha, Eliseu já dá uma palavra logo em seguida. Esta é a vitória do Senhor. Esta é a flecha da vitória do Senhor. Enquanto a flecha ainda estava voando, Deus já tinha liberado a palavra. Enquanto a flecha ainda estava percorrendo o caminho, Deus já tinha liberado a vitória, aleluia. E o que quer dizer isso, pastor? Que você pode não estar vendo agora. Você está aqui, enquanto a flecha ainda está voando. Enquanto você está aqui, na casa do Senhor adorando. Enquanto a flecha ainda está voando, enquanto você está aqui se posicionando, buscando através da presença do Espírito Santo de Deus, enquanto a flecha ainda está voando, Deus já está liberando a palavra de vitória sobre a sua vida. Eu não sei qual é o problema que você esteja passando na sua casa, se é uma doença que acometeu ou você ou um familiar, se é uma dificuldade no seu trabalho, se é uma dificuldade no teu casamento, eu não sei qual é, mas Ele sabe. Enquanto você está aqui buscando, Deus já liberou a palavra de vitória sobre esta causa, sobre este problema, em nome de Jesus. Atire a flecha, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. A semente ainda não é uma árvore, o primeiro tijolo ainda não é uma casa, o primeiro capítulo ainda não é a história inteira. A flecha ainda está voando, mas Deus já sabe onde ela vai chegar, aleluia. Deus já sabe o seu final, meus amados, aleluia. E bem sei eu os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazer vocês prosperarem, planos de paz e dar o fim que mereçais, aleluia. Aleluia! Essa doença não é o fim. Essa tristeza não é o teu fim. Essa depressão, essa angústia não é o teu fim. Deus já escreveu o final da tua história. Aleluia! E nesta manhã Ele está te dando uma palavra. Abra os teus olhos e olhe o milagre que eu já estou fazendo na sua vida. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Ele já liberou a palavra, meus amados.
Caminhe em cima dessa palavra. Caminhe em cima da palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aquilo que você chama de problema, aquilo que você chama de dificuldade, aquilo que você chama de tempestade, Deus chama de oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo que Ele começou na sua vida, tudo que Ele começou na sua casa, na sua família, Ele é fiel para cumprir e completar até o final. Aleluia, glória a Deus. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Aleluia. É Ele quem te sustenta, meus amados, na palma de suas mãos. Olhe para trás e veja o quanto Ele já fez por você. Aleluia, você não está aqui à toa. Ele te deu mais uma chance. Ele te deu mais uma oportunidade. Abra sua boca e dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 28, vai dizer, capítulo 8, versículo 28, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o teu propósito. Ah, meu Deus. Essa luta que você está passando, meus amados, não é para a sua derrota, para a sua vergonha, para o seu fracasso, mas é para que a glória de Deus possa se manifestar na sua vida, e em sua vida, e através da sua vida, gerações e gerações serem impactadas e conhecerem o Salvador, porque em você e através de você, muitas almas serão salvas. Não é só para você ser abençoado, mas é para você ser um abençoador. Fica tranquilo, Deus já te entregou a vitória. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amados, não confunda aquilo que você não viu com aquilo que, achando que Deus não está fazendo. Eu gosto sempre de usar um exemplo, que quando o professor ele está na sala de aula, ele está falando, você escuta a voz do professor, ele falando, ele ensinando, ele trazendo conhecimento e espalhando, para que os alunos aprendam o que vai cair na prova. Antes da prova, nós temos todo um preparo, um aprendizado. Tem aquelas pessoas que vão estar ali dispersas, conversando, pensando aqui no boleto de amanhã, pensando no problema, no que vai comer no almoço, saindo daqui do culto. Mas tem aqueles alunos aplicados, que vão estar prestando atenção, recebendo a palavra, não deixando o inimigo roubar aquilo que Deus já está falando com você. Aleluia, meus amados. Quando o professor está na sala de aula, dando aula, ele está falando. Mas vai chegar o momento que você vai precisar fazer a prova. E no momento da prova, o que acontece? O professor fica falando. Ele fica em? Mas isso significa que ele saiu da sala. Eita, isso é forte demais. Deus. Ai, aleluia. Por mais que ele permaneça em silêncio, ele permanece na sala. Aleluia. Se Deus não está falando com você no momento da sua prova, não se desespere. Ele continua com você. Ele continua no controle. Ele continua tendo o poder nas tuas mãos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Fica firme, meus amados.
Essa prova vai passar. E você vai se apresentar na presença do Senhor como um obreiro aprovado na presença do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso. Aleluia! Eu já estou encerrando. Eliseu ainda manda o rei ferir a terra. Pega as flechas e fira a terra. E o rei, ele vai e fere uma vez, fere duas vezes, e fere pela terceira vez e para. E o profeta, ele se indigna. O problema não era que acabaram-se as flechas. O problema era que o rei cansou. Ele achou que era suficiente. Eita glória. Ele não parou por causa que acabaram-se as flechas. Ele parou porque ele achou que já estava bom. E assim somos nós. Muitos de nós oramos uma vez, oramos duas vezes, na terceira vez a oração já é aquela oração meia boca, e aí a gente já não ora mais. Nós estamos precisando muito de uma resposta, mas aí a gente vem num culto, e depois a gente não vem mais. A gente fica 6 meses, 1 ano, e vem no culto uma vez, depois não vem mais. Começa a campanha, para a campanha na metade. A gente começa um jejum hoje, amanhã já quebra o jejum. Não conseguimos ser constantes, não conseguimos ser persistentes. E isso é normal do ser humano, essa falta de continuidade. Mas eu não estou falando aqui com pessoas comuns. Eu estou falando aqui com pessoas que são filhas do Deus vivo. São filhos e co-herdeiros com Cristo do reino do teu amor. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus diz para você nessa manhã: enquanto houver flechas em sua mão, aleluia, não pare. Enquanto você tiver ainda o fôlego de vida, não pare. Eu não sei quantas flechas você ainda possui na sua mão, aleluia. Se é uma flecha ou se são muitas flechas, não pare, não pare, não desista. O Espírito Santo de Deus diz para você nessa manhã, meus amados, se ainda tiver uma palavra, caminhe por esta palavra. Se ainda tiver uma oração, continue perseverando na oração, aleluia. Se ainda tiver uma promessa, caminhe em cima desta promessa, aleluia. Não pare, enquanto houver flechas na sua mão, não pare, aleluia. A palavra vai dizer que pelo cansaço, o rei, ele apenas limitou uma vitória completa que Deus tinha para derramar naquele povo. Deus queria libertar o povo por completo. E existem áreas das nossas vidas que não fomos libertos por completo, porque nós paramos no meio do caminho. Nós deixamos de continuar, de buscar, de perseverar, e fomos vitoriosos até certo ponto. Deus quer te dar uma vitória completa. Ele não quer te sarar pela metade. Ele não quer te libertar pela metade. Ele quer sarar você por completo. Ele quer transformar a sua vida por completo. Jesus veio e se entregou, e Ele foi por completo. Ele não derramou uma gota, Ele derramou todo o seu sangue. Aleluia. Muitas vezes nós vemos aqui e não conseguimos abrir a nossa boca para adorar, para buscar, para louvar ao Senhor. Nós entregamos tudo pela metade ou só uma parte. Deus quer você por inteiro. Quer a sua dedicação por inteiro. Deus quer a sua obediência por inteiro, por completo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Para você que está cansado aqui nessa manhã,
Para você que veio aqui cansado, sobrecarregado, a palavra diz, Jesus diz: vinde vós, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos o aliviarei. Essa palavra também diz: aqueles que esperam no Senhor, aleluia, eles renovarão as suas forças. Espere no Senhor, e você vai ser renovado. Esse cansaço, ele não é o teu fim. Jesus se cansou, Elias se cansou, Davi foi perseguido e se cansou, Paulo sofreu e se cansou. Mas o que eles fizeram com o cansaço? Eles descansaram no Senhor. Eles não desistiram. E é isso que o Espírito Santo de Deus diz para você nessa manhã: não desista. Enquanto houver flechas na sua mão, não pare. Aleluia, aleluia. Porque eu vou te renovar, eu vou te capacitar, eu vou te colocar de pé e te fazer mais do que vencedor. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pode aplaudir, porque é para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E para encerrar, meus amados, eu não ia contar, mas o Espírito Santo de Deus está me movendo a contar mais um testemunho aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu cheguei por muitas vezes começar coisas na minha vida, planos, sonhos, projetos, e parar na metade e não concluir. Cheguei na minha vida, muitos aqui já conhecem a história, eu vou resumir, a chegar no fundo do poço, por ter obras incompletas, obras inacabadas, e deixar com que as minhas vontades, os prazeres que eu tinha por esse mundo, fossem me afundando cada vez mais. Aleluia. Mas, quando eu estava já assim, no limite entre a vida e a morte, porque não tinha mais para onde ir, eu lembrei que eu ainda tinha uma flecha. Eu ainda tinha uma única flecha, a flecha do arrependimento. E foi quando eu me arrependi e lembrei que na presença do meu Pai, na casa do meu Pai, haveria a paz, a bonança, a prosperidade, a alegria, não me faltaria o pão. Eu me arrependi e voltei para a presença do meu Pai. Aleluia. Mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, o Espírito Santo de Deus, Ele me aceitou de volta. O Espírito Santo de Deus, Ele me limpou, Ele me revestiu, Ele me deu novas vestes, Ele colocou um anel no meu dedo, Ele colocou sandálias nos meus pés, e me fez ser chamado de filho novamente. Glória a Deus. Antes, no mundo das drogas, dos vícios, da pornografia, da prostituição, do abandono, do fracasso, do medo, das perturbações, das angústias, da depressão. E agora, limpo, revestido, liberto, transformado, porque Jesus faz isso. Ele não nos limpa pela metade, Ele não nos liberta pela metade, Ele nos transforma por completo, por inteiro. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso Jesus, aquele que te liberta, te limpa, te salva, te transforma por inteiro.